Na segunda reportagem da série sobre o sistema carcerário no Maranhão, hoje vamos mostrar que a falta de um advogado ou da assistência jurídica que o Estado deve garantir a quem não pode pagar um defensor deixa muitos presos abandonados nos presídios. Além disso, a falta de documentação processual, as falhas no andamento de inquéritos ou de atos judiciais contribuem para que os esquecidos pela Justiça continuem atrás das grades sem nenhuma assistência. Veja na reportagem de Regina Souza e o Biratã Chagas. Peguei uma sentença de 10 anos e 4 meses em Matinha, já estou 8 anos aqui na casa, nunca teve uma regalia de lá fora, está me ouvindo bem? Para quem está atrás das grades, é difícil não pensar no tempo que passa. 6 anos e 1 mês. A justiça ela deveria olhar, pelo menos para aqueles que têm benefício para ir lá fora, né? E a família e tal. Que pela justiça nós temos esquecido realmente, né? E não é apenas uma sensação de abandono. Mais de 90% dos detentos não têm dinheiro para pagar advogado. O convênio entre a SEJAP e a Defensoria Pública tem o objetivo de mudar essa realidade. Mas a própria corregedora entende que o trabalho é lento diante da demanda. A Defensoria Pública tem tentado fazer o possível para prestar a assistência jurídica às pessoas que estão lá dentro. Nós temos mantido um grupo de defensores atuando permanentemente dentro do sistema. Agora, como são muitas unidades prisionais, a gente não consegue fazer esse trabalho em todas as unidades concomitantemente. Então, a gente tem se concentrado em uma unidade, tentado vencer aquela lista de presos daquela unidade prisional, analisando caso a caso a situação de cada um. Dos 82 defensores, 12 foram designados para atender a quase 7 mil presos do Estado. Nesta sala, no Presídio São Luís, foi montada uma pequena estrutura para o trabalho dos defensores. Mesmo com os advogados públicos, nem sempre as respostas que os presos buscam vêm a contento. O principal problema que acontece aqui nos presídios é a falta de documentação dos prontuários dos presos. Realmente falta carta de guia em muitos deles, que é um documento fundamental para que a gente possa fazer a defesa após a sentença na fase de execução penal. E realmente isso dificulta bastante o trabalho da Defensoria Pública aqui dentro dos presídios. Alguns presos têm ingressado no sistema carcerário apenas com um ofício, né? Sem que se saiba sequer qual foi a vara, qual foi o juízo que determinou aquela prisão. Sem documento, é difícil acompanhar a vida do detento no sistema. Na expressão popular, a procura da agulha no palheiro. É um preso perdido no meio de milhares de presos. Um erro grave que começa no momento da prisão, passa pela mesa do juiz, chega às unidades prisionais e leva a muitos outros absurdos. Já se encontrou presos aqui na CCPJ do Anil, que estava 2 anos e meio aguardando uma decisão e não se achava o processo dele. O processo não estava na delegacia, não estava na justiça, simplesmente nem o flagrante dele tinha sido lavrado. O delegado entregou aí, o delegado mudou-se de endereço, saiu do sistema, ele, por qualquer motivo, esse processo não foi para a justiça, ou seja, o cidadão ficou 2 anos e meio preso, sem ter um processo, nem sequer um inquérito contra ele. E se você está se perguntando que nome se dá isso, é o próprio secretário que responde. Isso é uma desorganização generalizada, isso é uma desorganização. Então, que começa onde e termina onde, secretário? Começa exatamente no momento em que o sistema prisional estava misturado com a Secretaria de Segurança Pública. E essa mistura fazia com que o sistema fosse uma espécie de quintal da Secretaria de Segurança, e aí era uma continuação da Secretaria, prendia aqui, colocava ali. E há muitos anos é assim. Quando o preso está aqui, a documentação dele fica no interior, você tem uma dificuldade muito maior ainda. A distância entre as comarcas e os presídios e o escritório do advogado poderia ser reduzida ao espaço entre a tela do computador e os olhos de quem digita os dados. No processo virtual, no sistema TEMES do Tribunal de Justiça, deveria constar todo o histórico prisional do detento. Deveria. Este é outro problema, que ele raramente é atualizado. Então, a gente poderia a informação estar no sistema, pelo menos o resumo dela, ou às vezes a informação completa, mas a gente não encontra. Às vezes
meses ou anos até o sistema desatualizado. Entre as principais reivindicações dos presos está o acesso ao regime de progressão de pena, que inclui benefícios como o trabalho externo, onde o apenado passa o dia fora da cadeia e só volta à noite. A progressão de pena ajuda, mas não é suficiente para esvaziar os presídios do Maranhão. O problema é maior e muito mais complexo. As unidades prisionais estão abarrotadas de presos que nem sequer foram julgados. A média nacional de presos provisórios no sistema carcerário é de 50 para cada 100 detentos sentenciados. No Maranhão, esse índice chega a 70%. Esse é um problema grave, porque se antecipa uma pena sem julgamento. É o que acontece com André. Ele está preso no Centro de Detenção Provisória por suspeita de homicídio em Barra do Corta. Cumpre uma pena sem nem saber se vai ser condenado. 6 anos e 1 mês, a justiça nunca me chamou para audiência, nunca me chamou para júri, pois é. E eu não sou réu, confesso, não fui preso em flagrante, eles não têm certeza que foi eu mesmo que cometi esse crime. Este outro foi preso em flagrante com droga. Amarga a espera por um julgamento que ele não sabe quando virá. E muito menos qual vai ser o direcionamento da acusação. Eu fui no flagrante aí, mas me viciaram 2 gramas e meia, 2 anos, sem nenhuma sentença, sem nada. Então não corre aqui, nada, não corre para mim para resolver, então o defensor público não tem nada. Na cadeia, sem nenhuma ocupação, os presos ficam à espera de uma providência que demora. Eu queria fez tomar uma providência comigo lá, para ver o que eles faziam comigo, se ele marcasse uma audiência para mim. No caso, se eu chegasse até a ser condenado, pegasse uma pena mais mínima, eu já ia para rua. Que eles olhassem mais um pouco para nós também, ver os nossos processos, um assistente social, para ver como é que está o andamento. Quer dizer, a gente fica jogado aqui dentro, a gente não sabe se a gente vai ter uma audiência, quantos meses a gente está preso, o que está acontecendo deixa de acontecer com a gente. Então a gente está aqui praticamente esquecido. E aqui no estúdio eu recebo o promotor de investigações criminais, José Cláudio Cabral Marques, e o desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão, José Ribamar Frois Sobrinho, para conversar mais sobre esse assunto. Boa tarde, promotor. Boa tarde, Ana. Boa tarde, desembargador. Boa tarde. Eu queria começar a entrevista falando de uma declaração do presidente do Conselho Nacional de Políticas Penitenciárias, Géder Gomes. Ele disse que a situação em diversos estados é crítica, isso foi dito depois de uma inspeção, mas que o Maranhão é um dos estados com a pior situação, mais crítica. O que o Ministério Público ou o Tribunal de Justiça pode fazer nesse caso? Eu acho que são vários aspectos a ser analisados. O primeiro deles é o sistema que a nossa lei de execução penal adotou, ou seja, o sistema progressivo. Isso quer dizer que o preso, após sua condenação, ele começa numa situação mais gravosa e vai tendo a sua situação abrandada durante o tempo, segundo o lapso temporal e segundo o seu comportamento. Isso significa dizer que sempre esse preso terá seu processo retornado à mesa do juiz, à mesa do defensor e à mesa do promotor. Então, é uma coisa que não para, não é uma coisa que você há uma condenação definitiva e é esquecida até o final da pena. Primeiro, acho que o aspecto a ser condenado é o sistema progressivo adotado pela lei de execução penal. O segundo aspecto é a falta de estrutura. Eu acho que, diante da complexidade, como a própria repórter Regina falou, é uma questão tão complexa que nós precisamos de uma estrutura muito maior. Tanto as varas de execuções, como as promotorias, como as defensorias. Você vê, a defensoria disponibilizou 12 defensores para o sistema penitenciário. Uma unidade só. Para uma unidade. E ainda assim há problemas. Isso significa dizer que todos os outros atores também têm que estar estruturados. Eu acho que o terceiro aspecto que aparece na entrevista, na reportagem, é que há necessidade de uma sensibilização de alguns órgãos, principalmente na questão da documentação. O juiz que expede a carta de guia encaminha o preso a uma unidade prisional. O delegado também que lava o flagrante, que tem a confirmação do flagrante, que encaminha para a unidade de triagem, ele também tem que saber que esse preso, ao ingressar no sistema carcerário, ele tem que ter uma documentação. Porque senão... Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, porque a lei assim determina. Então são esses 3 aspectos fundamentais diante dessa complexidade. Estrutura para que os órgãos possam, e de uma forma de interação, poder atuar, agir dentro do sistema carcerário. Desembargador Frois Sobrinho, o senhor foi designado pelo Conselho Nacional de Justiça para desenvolver algumas ações para amenizar essa situação no Maranhão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
Claro. Primeiro, eu não concordo com o meu querido amigo Geder que o Maranhão está na pior situação do país. Sim. Eu tenho percorrido o país, eu já fui implantar o sistema que foi criado no Maranhão para uma nova coleta de dados, a coleta de dados real, caso a caso, que esse é um problema nacional. Nós não temos dados suficientes, não temos, que vão desde a falta de documentos básicos do preso, não só a questão processual do processo, mas documentos como identidade e CPF, certidão de nascimento. Que não se pode nem saber o nome do preso. Não se pode nem saber. Então, essa questão da identificação própria do preso começa por isso. Esse é um problema nacional, né? O Maranhão tem, inclusive, eu tenho dito que o Maranhão tem enfrentado, como poucos estados da federação têm enfrentado esse problema. Agora, concordo plenamente com a perspectiva do promotor Cabral, e principalmente quando se diz a questão da infraestrutura, né? O grande problema nacional, que é um problema também local, é o nosso problema de infraestrutura. Nós estamos trabalhando dos órgãos, né, no Judiciário, no Ministério Público, a Defensoria Pública, no Brasil todo, como um todo. Temos reduzido essa ausência ou morosidade do processo, com os mutirões carcerários, por exemplo, como núcleos de advocacia voluntária. Nós temos estados no Brasil, como em Goiás, que não tem defensoria pública, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem trabalhado no Brasil. E aqui no Maranhão nós fizemos já 3 mutirões carcerários. Você ter uma ideia, Ana, do primeiro mutirão carcerário que a gente chegou à média de 60% de benefícios, ou seja, a gente alcançou dos processos analisados 60% de benefícios que não estavam sendo concedidos aos presos, ao terceiro mutirão carcerário de apenas 20%. Quer dizer, nós conseguimos fazer com que esses processos fossem reanalisados, né? Agora, a estrutura é muito deficiente. Mas se com todo esse trabalho a gente ainda consegue mostrar essa situação que nem consigo definir uma palavra agora, você imagina no que isso pode chegar? Ana, são anos e anos de descaso, na verdade, né? No Brasil todo, a gente tem uma deficiência de 1/3 de vagas. Quer dizer, de um universo de 500 mil presos, né? Nós temos 150 mil presos no Brasil que não tem condição mínima de estarem presos, né? Não tem um local, está totalmente fora do padrão, né? É 1/3 desses presos. Então, o Brasil está com uma deficiência de vagas de 150 mil novas vagas, né? Que se faz com o quê? Ampliação da infraestrutura, criação de novas vagas. Eu já falo com o senhor sobre essa criação de vagas. Exatamente. Promotor, a regionalização dos presídios poderia ser uma solução para diminuir esse caos, para minimizar os presos cumprirem pena mais perto das suas cidades, da sua família? Eu acho assim, antes de abordar esse assunto, eu gostaria de enfrentar uma outra questão. Pois não. A primeira é que significa dizer o seguinte: os órgãos que atuam no sistema carcerário têm que interagir, tem que haver um diálogo permanente. Isso está faltando ocorrer constantemente entre esses órgãos. Por exemplo, nós apresentamos já à Procuradora-Geral de Justiça e ao Secretário de Administração Penitenciária um projeto, que é um projeto de decreto da governadora, né, que seria o Comitê Interinstitucional do Sistema Carcerário. Isso significa dizer que cada mês, né, e num espaço comum, esses órgãos que são atores do sistema carcerário terão que dialogar, saber suas dificuldades, né, porque irmanados nós temos condições melhores de superar essa situação, né. Então, esse é um ponto que eu acho que é fundamental. Então, se nós não iniciarmos esse diálogo, né, essa interação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que a questão da regionalização de presídios, ela passa exatamente por esse diálogo. Qual é o modelo que nós queremos adotar para o Maranhão? Por exemplo, nós temos informações que em relação a Bacabal e a Pinheiro, o modelo que nós sugerimos, o que nós decidimos adotar no Maranhão, não é o modelo que o Ministério da Justiça quer. Né? O que nós queremos era a regionalização de Bacabal e Pinheiro, e o Ministério da Justiça, através segundo eu sei, a Presidência da República disse que serão cadeias públicas. Então, se não houvesse diálogo, nós vamos ficar o quê? Patinando o tempo todo. Nós vamos ficar conversando aqui durante muitos anos. E sempre as mesmas coisas. Não é? As discussões sobre execução penal, se você pegar as entrevistas de 10 anos atrás aqui na Mirante, são os mesmos assuntos que nós estamos trazendo hoje, com alguns avanços. Por exemplo, só para fechar esse raciocínio. As delegacias da capital já não tem mais presos, salvo 2 em São Luís e 2 aqui na ilha. São 4 apenas. Isso é um avanço.
Desembargador, criação de novas vagas versus ressocialização. Parece que tem uma controvérsia nesse ponto, né? Não, é porque o universo é muito grande. Então nós estamos trabalhando com 500 mil de presos. Então nós temos que fazer tudo isso, porque a lei de execução, ela favorece isso. A um passo que você tem, claro, o preso ele tem que cumprir a sua pena, nesse sistema progressivo de pena. Começa no regime fechado, passa pelos regimes mais brandos até ele ganhar a liberdade, porque no Brasil não tem pena de morte nem prisão perpétua. Né? Então, desde o cumprimento do regime fechado, ele já trabalha por um processo de ressocialização, que na verdade não é ressocialização, é socialização, porque ele não tem nem documento. Sim. Ele é de uma classe pobre, né? A maioria deles, aqui no Maranhão quase 90%, né? Fazem parte ganham, a família contribui com menos de um salário mínimo para a sobrevivência. Então a gente tem que trabalhar isso desde o começo. É claro que tem que ter a vaga e a gente tem que fazer o trabalho de ressocialização. O trabalho que a gente está fazendo é com o programa Começar de Novo. Né? Ressocialização através de vagas de trabalho. E essas vagas de trabalho elas passam por outros vieses, como capacitação, como a questão da educação. Grande parte dos nossos presos aqui no Maranhão grande parte só tem o ensino fundamental. E nós temos esses projetos aqui nas nossas unidades prisionais? Os presos trabalham, desenvolvem atividades, plantam, fazem equipamentos, desenvolvem atividades que possam... Eles trabalham. Claro que a maioria falta o quê? A capacitação. A gente não vai colocar um preso numa vaga de trabalho sem capacitar. O grande problema local e nacional, que o problema também é nacional, é a capacitação. Nosso preso, ele não estava capacitado à época que ele foi preso e ele não tem esse sistema, né, pronto, acabado de capacitação no decorrer da pena para que ele possa, no cumprimento da pena, entrar no mercado de trabalho. Promotor, eu não queria me alarmar, nem alarmar a população, mas pelo que a gente vê, parece uma bomba que está prestes a explodir a qualquer momento. Mais que o dobro da capacidade dos presos ocupam nossos presídios. O número de gente é insuficiente para todas as áreas. Algo tem que ser feito urgente, então. Eu acho que o mais urgente de tudo é a construção de celas. Nós precisamos urgentemente construir celas. Não há a mínima possibilidade de qualquer tipo de trabalho, no sentido de reinserção ou socialização, sem espaço físico. Nós temos problemas seríssimos sem espaço físico, não há o que se falar nisso. Então, eu acho que o primeiro passo, construção de celas. O segundo passo, no meu entendimento, é pelo menos garantir a dignidade humana. Tá? O terceiro passo, aí sim. Aí nós estamos prontos agora. Temos o espaço físico, garantimos a dignidade humana, que é um dos princípios da República, princípio constitucional. E o terceiro passo, a ressocialização. Sem isso, eu não vejo como nós desarmarmos essa bomba. Que fica o tempo todo, parece que vai disparar, hoje e amanhã. Nós papocando uma tentativa de fuga aqui. Ontem nós tivemos morte no CDP. Né? Então são coisas assim que são graves. A gente não pode se acostumar com isso. Sim. Achar que isso é normal. Isso não é normal. Então, obrigada pela presença de vocês aqui no JMTV. Infelizmente esse assunto é longo, a gente está discutindo aqui ao longo da semana, mas a gente tem que ter um tempo aqui, não se esgota hoje, a gente retoma outras vezes. Obrigada, desembargador. Obrigado. Obrigada, promotor.